A graça e a paz, irmãos. Eu estou rindo aqui de uma questão que o irmão... eu esqueci o nome dele. Glauco. Ele falou, vou botar o ventilador de frente para o senhor ali, pastor, para o senhor ficar pegando um fresco. Eu falei, tá bom, obrigado. Mas eu lembro de uma questão quando eu ainda era estudante, né, de teologia, seminarista. Os seminaristas aí que vão ainda estudar, Luiz, Francisca, muito cuidado, uma dica aí. E aí a gente fazia o nosso esboço de mensagem, preparava nossas mensagens, né? E fazia em papel, naquela época ainda não tinha as questões ainda de tablet, de computador, tudo mais. E colocaram um ventilador desse estufão bem na minha direção, né? Fui pregar numa igreja. E aí coloquei, não sabia daqueles... do jeito que está fazendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí imagina. Aí quando eu coloquei os papéis aqui, estava tudo meu esboço, né? Seminarista, quando vai pregar na igreja de outra pessoa, fica logo tremendo. E aí, quando eu botei meu esboço aqui, assim, de papel, o vento, o tufão levou. Foi embora meu sermão. Eu falei, meu Deus, agora tem que sair correndo atrás dos meus papéis para trazer de novo o meu sermão. E aqui, novamente, estou aqui, mas hoje eu não trouxe papel, não trouxe nada para a gente ter problema nisso. Só vai ficar só as folhas voando. Mas quando a gente trabalha nessa questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui do meio, tá bom? Vou ficar com a Bíblia aqui assim, pronto. Aí não vai ter problema, ok? Não vai ter problema. Irmãos, eu quero convidar você para abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Talvez seja... Dá um toque ali para mim, Agostinho, por favor, nesse ventilador. Vira ele ali para mim, por favor, só para jogar para lá. Não vai dar certo, não. 1 Samuel, capítulo 17, talvez uma das histórias mais conhecidas, né, da palavra do Senhor. Talvez você já tenha lido esse texto, talvez você já tenha pregado sobre esse texto, talvez você já tenha falado sobre esse texto com alguém. Esse texto falou muito ao meu coração nesse dia, e também já tive estudando esse texto durante a semana, compartilhei ele com meus discípulos, passei para o Luiz estudou ele, trouxe uma reflexão na terça-feira para nós, em cima do capítulo 17 de 1 Samuel, passei para a Francisca está estudando, vai concluir ele em nome de Jesus, passei para o Augustinho estudou ele também durante a semana, deu o retorno daquilo que ele escreveu, foi muito legal. Já passei para a Bárbara, para que a Bárbara também estude isso e compartilhe conosco, porque a gente assim vai fazendo discípulo, vai fazendo eles gostarem de ler a palavra de Deus, eles ficarem entusiasmados com a palavra de Deus. E esse texto falou muito ao meu coração, é a história do gigante contra Davi, de Golias contra Davi. E nós estamos com o tema do mês, aprendendo a descansar em Deus. Esse é o tema do nosso mês, da nossa igreja. Eu e você precisamos aprender a descansar em Deus. Muitas pessoas correm de um lado para o outro, suas vidas é muito agitada, não é? A velocidade da vida é muito rápida, é 140 por hora, 200 por hora. E alguém já disse, muito importante essa palavra, que não vale muito a pena a velocidade, o que é mais importante é a direção que está. Porque quem está numa direção certa, a direção de Deus, esse não tem medo de se perder. E muitas das vezes, na trajetória da nossa vida, diante da velocidade que é muito rápida, nós perdemos a oportunidade de observar o simples e o belo. Então, muito cuidado com a velocidade, muito cuidado com as coisas que são colocadas para você andar sempre acelerado. A sociedade hoje é acelerada. Eu estava conversando hoje com um pastor pela manhã e ele falou assim, tem alguém aí? Eu falei, tem, estou aqui. Estou no telefone, estou ouvindo. Ele, não, pensei que você não estava aí. Eu falei, estou. Eu estou esperando o senhor concluir para eu poder falar. O senhor está no raciocínio e eu estou atento ao ouvir o senhor. Eu não posso atrapalhar o seu raciocínio. Ele, rapaz, você me deu uma boa dica. Eu não tenho o costume de fazer isso. Por quê? Porque nós estamos muito acelerados. Nós queremos, antes das pessoas concluírem o seu raciocínio, nós falarmos na frente dela.
E muitas das vezes nós atrapalhamos, às vezes, uma coisa de Deus para a nossa vida, quando nós interrompemos a outras pessoas. Nós precisamos todo o tempo estar nos policiando referente a isso. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós não sabemos descansar no Senhor, muitas das vezes. E aqui nós poderíamos abrir um leque para muitas coisas. Nós poderíamos falar sobre o descanso mental. Nós precisamos descansar mentalmente. Alguns estudiosos já disseram que mais de 10 mil pensamentos passam na nossa cabeça durante um dia. Imagine, eu e você, 10 mil pensamentos, 10 mil coisas pensando direto para resolver situações na nossa vida, na vida de outras pessoas, do nosso trabalho, nossa faculdade, nosso estudo, da igreja. Enfim, se nós não descansarmos mentalmente, nós vamos ter problema. Nós poderíamos falar sobre isso, sobre o descanso mental, que eu e você precisamos ter. Nós podemos falar sobre o descanso físico. Nós precisamos descansar nosso corpo. Nós precisamos fazer esse corpo descansar. Porque alguém já disse também que nós não somos máquinas. Alguém já disse que nós não sois máquinas. Homens é que sois. Charlie Chaplin falou sobre isso. Nós não somos máquinas. Se até as máquinas que são feitas de muitas coisas, né, materiais sólidos, de ferro, de aço, elas param para ter manutenção. Imagine eu e você, que somos de afeto, de sentimentos, de emoções. Quer trocar? Pode trocar. Fica sem bateria. Tá, beleza? Pega nada. Se quiser sem microfone também, não tem problema. Então, nós não somos máquinas. Nós precisamos parar, muitas das vezes. O que muitas das vezes acontece na minha vida e na sua vida é que nós pensamos que nós só somos reconhecidos e Deus só se agrada de nós quando nós estamos envolvidos com muita coisa ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Muitas das vezes nós estamos trabalhando em muitas coisas dentro da igreja, estamos ficando cansados e muitas das vezes o cansaço tem nos autossabotado e nós temos parado para não realizar a obra do Senhor, quando nós deveríamos descansar para voltarmos ainda mais empolgados, mais fortalecidos, mais animados, mais dispostos a fazer a obra do Senhor. Então, é necessário descansar. É necessário você parar um pouco, porque alguém já disse também, quem quer saber por onde, quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Então, quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo para descansar. E aí eu vou na minha área, já não mais navegada, mas um dia navegada, os navios, que já andei, já embarquei, já desembarquei de muitos navios, de toda maneira que você possa pensar, de helicóptero, de clanf, de EDCG, de todas as maneiras, já desembarquei de navio para cumprir missões. E uma das questões do navio é, principalmente esse percurso, né, de Oceano Atlântico, de América para a Europa, aproximadamente 10 dias. É uma travessia de um navio para atravessar ali o Oceano Atlântico. E, geralmente, quando se faz essa travessia, quando ele chega do outro lado, aqui da Europa, Espanha, Portugal, enfim, ele tem que parar e precisa de uma manutenção. A manutenção para reabastecimento, a manutenção da parte eletrônica, elétrica, para ver se os navegadores, o GPS está funcionando normalmente. Às vezes, algumas coisas nas anteparas, faz uma manutenção de pintura para ver a questão estrutural, as máquinas são verificadas, troca-se o óleo, isso para o navio. Mas eu e você, muitas das vezes, pensamos assim, eu não preciso parar. Eu tenho que continuar a fazer. Porque alguém está vendo. Porque alguém quer que faça. E muitas das vezes nós fazemos coisas demais, coisas que até Deus, muitas das vezes, não manda a gente fazer, por isso a gente se cansa. Por isso a gente se cansa, por isso é importante nós observarmos o que realmente Deus quer da minha vida e da sua vida, para que nós possamos fazer exatamente aquilo que Ele quer que façamos, para que a gente não se canse no percurso, não andemos rápido demais no percurso e perdemos a direção.
não andemos veloz demais na trajetória da vida, fazendo muitas coisas e nos percamos na direção que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos viver dentro da igreja perdido, sem direção, tentando se movimentar de um lado para outro, tentando fazer tudo dentro da igreja, quando no fim Jesus e Deus não pediu para você fazer tudo. Não pediu para você tudo. Então é tempo de descansar. Descanse. E um outro, não só mental, não só físico, mas também espiritual. Nós também precisamos descansar. Pastor, mas o que é isso? É largar a Bíblia? Não. No espiritual é a confiança. É confiar em Deus. A Bíblia vai dizer em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que no nosso tempo, entregar é uma coisa muito difícil. Nós não queremos entregar nem mesmo o controle da televisão, do aparelho para outra pessoa, quanto mais entregar o controle da nossa vida para outra pessoa. Mas é necessário entregar para descansar. Nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, saber que Ele cuida de nós em todo o tempo. Aquele que entrega é porque confia, diz o Salmo 37, versículo 5. Aquele que entrega, confia no Senhor, porque Ele cuida de você, porque as demais coisas Ele vai fazer. Nós precisamos entender isso, que do lado espiritual, nós precisamos entregar e confiar ao Senhor todas as coisas. Nós não podemos pensar que tudo pode ser feito pela nossa própria força, porque é Ele que faz tudo. Eu li uma frase essa semana de um pastor do Brasil. Ele botou assim: lembre-se, o como é responsabilidade de Deus. Como aquilo me fez descansar. Eu pensei que era responsabilidade minha, do como fazer, o que fazer. Ele falou, lembre-se, lá no final, botou um texto lindo, e lá no final ele falou, lembre-se, o como é responsabilidade de Deus. É Ele que faz em nós, para que seja feito através de nós. É Ele que toca no nosso coração, para a gente poder fazer aquilo exatamente que Ele quer que faça, e a gente não se cansar. Porque o cansaço, ele desperta em nós algumas características que estavam mortas. Às vezes nós ficamos muito assim, vamos dizer, com raiva, muito preocupado. O que é isso? É o cansaço. O cansaço nos traz isso. E quando a gente fica assim, irritado com muitas coisas, geralmente nós estamos cansados. Quer ver uma coisa que o cansaço faz isso? Às vezes quando você está cansado, você deve estar num lugar lindo. Você pode até estar dirigindo uma Ferrari. Mas você não está satisfeito naquele lugar que você está, nem dirigindo a Ferrari. Por quê? Por causa do cansaço. O cansaço pode sabotar você, mesmo que você esteja num lugar muito bacana, muito legal e acompanhado de pessoas muito amáveis. Por quê? Porque o cansaço desperta isso e você não consegue usufruir daquele momento maravilhoso que é dirigir uma Ferrari, que é estar de frente para a praia, com lugares bacanas e com pessoas maravilhosas. O cansaço faz isso. Então, o cansaço pode ser uma arma perigosa para aqueles que querem prosseguir. Por isso, a importância do descanso. Do descanso mental, do descanso físico e do descanso espiritual na confiança. Elevo meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. É esse. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confiança. E aqui nessa história, isso foi só em caráter de introdução, e prometo não me alongar muito, nós vemos uma história de Davi contra Golias, numa total entrega e descanso de uma vida espiritual que agradava a Deus. Nós vamos observar que os filisteus eram um povo que tinha o domínio sobre o povo de Israel. Nós podemos ver isso lá no capítulo 9. Eles dominavam por muito tempo o povo de Israel, os filisteus. E por isso surgiu o rei Saul. O rei Saul surge para tentar libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E diz lá no capítulo 14 que Saul tentou a vida toda tentar libertar os israelitas da mão dos filisteus. E chega agora nesse momento, um momento muito crucial, aonde Golias é levantado na história bíblica
E fala que ele era um homem muito alto, 2,90 metros, um gigante. A seu couraça, mais de 60 quilos, a ponta da sua lança, uns 7 quilos aproximadamente. Então era um homem muito forte, muito alto, preparado para as batalhas, preparado para a guerra. E diz a palavra do Senhor que esse homem desafiou o exército do Deus vivo de Israel, falando para aquele povo: vocês ficam aí, eu vou até aí, desafio vocês, levantem um homem para que venha contra mim, para que possa guerrear contra mim, e assim mostrarei quem realmente eu sou. E se eu ganhar essa batalha, vocês serão meus escravos. Se a gente perder, seremos os seus escravos. E diz a palavra de Deus que Golias fazia isso habitualmente, de manhã e de tarde, durante 40 dias. E ninguém se levantava do exército de Deus vivo para enfrentar esse homem. Porém, em um momento da narrativa bíblica, aqui do capítulo 17, nós observamos que Davi ouve, e você pode acompanhar aí, no versículo 23, enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Irmãos, preste atenção, olhe para cá. Na trajetória da nossa vida, nós vamos sempre ouvir desafios. Não era mera coincidência Davi ter sido chamado pelo seu pai Jessé. Falou para ele assim: pegue alguns grãos, pegue queijo também, leve para os seus irmãos, leve para os oficiais da tropa de Israel, sirvam a eles e veja como estão os seus irmãos, os seus 3 mais velhos, veja se eles estão bem lá na guerra. E não foi por acaso que Davi ouviu o desafio quando obedeceu o seu pai Jessé. Ele ouviu o desafio e falou, e ficou preocupado: quem é esse que desafia o exército do Deus vivo? Há uma diferença para aqueles que descansam no Senhor, na sua vida espiritual. Não estão preocupados em ouvir os desafios, porque os desafios não são nossos, os desafios são de Deus. É Deus que guerreia por ele, é Deus que controla a vida dele, é Deus que sabe o momento certo dele avançar. Irmãos, descanse. Eu não sei qual é o gigante que você precisa enfrentar, eu não sei qual é o desafio que você está ouvindo, mas a minha orientação para você é: descansa. Descansa nele. Você pode fazer alguma coisa no seu problema? Você já tentou fazer alguma coisa no seu problema? O que vai adiantar? Se você já conseguiu, descansa. Se você não conseguiu, mas tentou fazer, a minha recomendação também é: descansa, porque você já fez. O problema é que nós ficamos muito acumulados para resolver os nossos problemas e às vezes nós não vamos conseguir. Então descansa, entrega, confia. É porque nós não queremos entregar, não, nós já queremos resolver, para mostrar o quanto nós somos bons, o quanto nós podemos fazer. Mas quando nós confiamos, o nome do Senhor é glorificado, mas quando nós fazemos, às vezes é o nosso nome que nós queremos glorificar. Esse é o problema da igreja, muitas das vezes. Para descansar, é preciso confiar. Confiar. E diz a palavra de Deus que Golias, ele desafiava o povo de Israel, e o povo de Israel ficava apavorado. Apavorado. Olha só o versículo 13. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Ouviram o quê? O desafio. Cadê? Tem alguém aí desse povo para me enfrentar? Ficaram apavorados. No versículo 23, novamente vai vir a palavra apavorado. Às vezes, quando vêm os desafios, é assim que nós nos encontramos, quando nós não confiamos no Senhor. Apavorados, aflitos. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. O que nós precisamos é descansar nas mãos do Senhor. Se você consegue resolver, resolva. Se você não consegue, entregue para Ele. Ele fala: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu já tenho cuidado de vocês. Ele cuida. Ele cuida. Nós precisamos confiar. Para Deus não há caso perdido. Para Deus não há impossível, porque Ele é o Deus do impossível.
Se é alguma coisa que você quer passar num concurso, entrega para Ele. Despreocupa, estuda, mas despreocupa. Se é um trabalho que você está tentando conquistar, se esforce, faça a formação, faça aquilo que está ao seu alcance, mas descanse nele. Se é um problema na saúde, descanse nele. Se você já foi ao médico, já tentou fazer os exames, descanse no Senhor. Se é um problema conjugal, se você não consegue resolver, aflito, está ruim, está complicado, tentou resolver, descansa no Senhor, busque ao Senhor. Se é um problema no relacionamento e filho e com pai ou com mãe, já tentou resolver, já tentou falar, descansa no Senhor. É que nós não conseguimos, irmão, porque a nossa vida é muito agitada. Nós queremos ter o controle, nós fomos feitos para isso, para controlar. E tem gente que ainda tem esse temperamento de controlador, que é pior ainda. Vai para onde? Fez o quê? Como vai? Vai para fazer o quê? É controle o tempo todo. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta um controlador, uma controladora, ninguém aguenta, irmão. E nós precisamos confiar no Senhor. E foi isso que Davi fez. Algo que me chama a atenção aqui nesse capítulo 17, irmãos, é que em todo o tempo Golias chamava o povo de Israel não do exército do Deus vivo, mas de um povo, a tropa de Israel, o povo de Israel, porque ele não reconhecia Deus como tal. Mas quando foi a vez de Davi falar sobre Israel, ele fala: quem é esse que vem com toda a sua armadura, força, desafiar o povo do Deus vivo? É porque ele conhecia quem ele servia. A diferença, irmão, você conhece o Deus que tu serve? Tu sabe o Deus que você tem caminhado? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus todo-poderoso, um Deus que há somente uma palavra, como disse o Rodrigo certa vez, basta uma palavra, que os ventos se acalmam, que o mar fica tranquilo, que a cura, eu não preciso ir, basta uma palavra tua, disse o centurião certa vez. Rodrigo falou isso certa vez lá no parque para nós. Basta uma palavra. É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que está contigo, é esse Deus que está comigo, porque Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. E por que você está assim aflito, cansado, sobrecarregado? Lança sobre Ele a tua ansiedade. Lança sobre Ele a tua preocupação. Descansa no Senhor, nos braços do Senhor. Irmãos, eu estou falando para você hoje aqui algo que você precisa aprender. Você precisa exercitar na tua vida. Descanse no Senhor, porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Exatamente o que você está buscando, exatamente o que você está vivendo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, melhor do que a gente mesmo, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é o nosso Deus, e por isso você não precisa ficar correndo para lá e para cá, tentar resolver as coisas que você não está ao seu alcance para resolver. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. E nós vemos que Golias, em todo o tempo, desafiou o povo de Deus. E Davi falava sobre isso. Ele vai falar isso no versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Parece a pergunta dos discípulos, né, quando estavam lá na tempestade. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas. Quando eu e você perdemos o controle, isso significa que Ele, o Deus, o exército do Deus vivo, continua no controle. Eu e você podemos perder o controle, mas Deus nunca perde o controle, irmão. Ele não pode ser pego de surpresa. Não há novidade para Deus. Isso é uma novidade, pegou Deus de surpresa. Não. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. Não há oração diferenciada por A ou B que vai fazer impacto no coração de Deus, porque Deus já sabe.
Deus já conhece o nosso coração, aquilo que nós vamos falar para Ele. Ele conhece o nosso coração. Então não adianta nós tentarmos falar bonito, falar diferenciado, falar de voz assim, assado, porque Deus conhece o que Ele quer, um coração verdadeiro diante dEle. Senhor, eu não consigo fazer. Senhor, eu não sei como fazer, ajuda-me, por favor. E agora descansa, irmão. Tem gente que não consegue dormir direito, preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Irmão, se a gente olhasse para a Bíblia, a gente vivia tranquilo. Por isso que os irmãos falam, eu nunca vi alguém tão disposto como o pastor Evandro. É normal. Isso não sou eu disposto, é porque eu confio. A minha vida está na mão dele. O que eu vou fazer? Eu vou sair chorando? Eu tenho dificuldade? Tenho. Já lancei sobre ele? Lancei. Descanso. Deito lá no meu travesseiro, que é uma beleza, irmão. Não tem problema nenhum, não, nesse negócio, não. É dormir mesmo. Isso prova que eu descansei. Que eu não estou preocupado com as questões. Senhor, está na tua mão. É bomba, está contigo. Eu tentei, não fiz, não consigo. Passou da minha alçada, não sei fazer. Não consigo, agora é contigo. É descansar. Quantas pessoas perdendo sono. Não conseguem mais dormir, não conseguem ter uma noite de descanso, de tranquilidade. Por quê? Porque não confiam, deixaram de confiar. Ou pensam que eles podem fazer todas as coisas. Não pode. Não pode, irmão. Não pode. Aqui não é uma mensagem de baixa estima, não. É uma mensagem de você confiar naquele que conhece a sua vida, conhece a minha vida. Confie, passa a confiar. Passa a confiar. Passa a confiar. E é interessante que nessa jornada, já estou encerrando, porque o tempo passa, né, irmão? Davi foi levado a desistir algumas vezes. Nós vamos, nessa caminhada de confiança ao Senhor, estou dando trabalho aqui para o Vitor, é proposital, tá bom? É indo para lá, para cá, para ver se ele está bem de trabalho. Estou a brincar, Vitinho. Vitinho é um amigo, companheiro de jornada, né? Temos orado por você, Vitinho. Então, a questão de Davi, ele foi levado também a desistir de confiar em Deus, quando foi desafiado por Golias. Primeiro, pelo seu próprio irmão. Eliabe era o mais velho da casa. Ele fala, o que você está fazendo aqui, rapaz? Seu presunçoso. Você deveria estar lá cuidando das ovelhas. Você veio aqui para quê? Para falar mal da gente? Você veio com qual intenção? Davi se desculpa, Davi tenta se justificar. Ou não posso nem mais fazer uma pergunta? Davi está falando isso. Lá no 29, no 30, o que eu deveria fazer agora? No 28 ele vai falar, o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? Olha, o irmão dele falando isso. Ou seja, falando assim, desiste de confiar. Aquilo que está no teu coração, Davi, desiste. O segundo ponto é Saul. Fala para ele assim, mas você é tão moço, você não pode lutar contra ele. Diz lá no 33. Então nós juntos aqui como igreja, nós vamos ouvir os desafios, para que nós possamos confiar em Deus diante dos desafios que são apresentados para nós, mas nós também vamos ter pessoas que vão tentar nos tirar de confiar em Deus, diante dos desafios que são colocados na nossa vida, no nosso dia a dia. E às vezes a gente da nossa própria família, você não vai conseguir, você não foi páreo para aquilo, você é muito novo, você é muito nova, você não conquistou nada, você não sabe nada, você é só palavra negativa. Assim também foi a vida de Davi, do seu irmão e do rei. Você ainda é um rapaz, você é tão novo, você não vai conseguir lutar. Ele é experiente, ele guerreia contra muitos homens, já venceu muitas batalhas. O que você vai fazer com ele? E tentou colocar nele armas que eles não estavam acostumados a guerrear. Ah, irmão, quando coloca a arma na nossa mão que a gente não está acostumado a trabalhar, o negócio dá ruim. Dá ruim. Toma minha vestimenta, Saul falou. Coloca aí, coloca a espada agora na bainha, pega o meu escudo, pega a lança. E ele não conseguia nem se movimentar. Falou, isso aqui não dá para mim. Além de nós confiarmos em Deus, precisamos utilizar as armas certas para descansar.
A arma de um servo de Deus é oração e palavra. Sempre será oração e palavra, irmão. Se você pensa em guerrear de forma diferente, vai dar problema. Orar. Pastor, mas eu já orei. Continua orando. Pastor, já orei de novo. Continua orando, meu irmão. Senhor, está ruim. Já tentou? Já tentei. Não desiste. Ora, busca, desenvolve. Busca a Deus de madrugada, de manhã, de noite. Ele vai fazer. Ele vai agir. Talvez num momento totalmente diferente daquilo que você está querendo que ele faça, mas preste atenção nos sinais, nas peças que você precisa movimentar, para que realmente possa ser cumprida a vontade de Deus na nossa vida. Irmão, não desista por causa das palavras, que a gente não pode, que a gente não consegue. Eu acho interessante que Davi era um jovem, e para desafiar gigante, muita gente quer desafiar gigante, né? Ah, não, quero logo esse negócio aqui, que esse negócio é o mais alto, mais forte. Eu estava conversando, acho que com o Arthur, né? E o jovenzinho que estava lá falando, falei até sobre essa palavra ontem, não? É que nós queremos enfrentar gigantes sem passar pelo tratamento das ovelhas. Nós queremos atingir os gigantes, porque desafiar gigantes, se vitorioso for, dá mais status. Mas o processo não começa enfrentando e vencendo os gigantes. O processo começa cuidando de ovelha. Tratando de ovelha. Do simples até enfrentar o gigante. José não começou governando o Egito. Ele começou escravo, vendido pelos seus irmãos. Na casa de um líder, cuidando, sendo mordomo, sendo trabalhado, foi preso. Depois chegou ao governo do Egito. É que nós não queremos passar pelo processo, irmão. Nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos chegar muito rápido lá. Nós queremos pular as etapas que Deus manda a gente seguir. Não tente enfrentar gigantes sem primeiro passar pelo cuidado das ovelhas, porque lá no cuidado das ovelhas tem treinamento. Quer saber qual é o treinamento? Urso e leão. Urso e leão. Davi vai falar, Deus me ajudou. Ele vai justificar agora aquilo que Saul estava falando para ele. Você não pode lutar. Meu Senhor, quando vinha o perigo sobre as ovelhas, quando vinha o leão, quando vinha o urso, Deus me dava força para eu buscar as ovelhas que foram levadas pelo urso e pelo leão. E ali eu matava o leão, matava o urso, treinamento. Mas tudo com a força e a aprovação de Deus, confiança. Só enfrenta gigante quem passou pelo leão e pelo urso. Cuidado, você quer enfrentar gigante pulando as etapas do processo. Primeiro, mate o leão. Primeiro, mate o urso. Mas sempre na confiança de que é Deus que está permitindo você viver isso. Quer aprender a descansar em Deus? Confie. Confie. E diz a palavra ainda agora para concluir realmente. Diz que Davi se despojou daquelas armaduras de Saul. Passou, pegou a funda dele, passou no riacho, pegou 5 pedras. E diz a Bíblia é cheia de detalhes, né? Pedras lisas. Eu fico impressionado com esses detalhes de Deus, da palavra dele. Podia ser só pedras. Pedras lisas. Eu não sei porquê, não sei aqui quem é bom de funda, por que a pedra tinha que ser lisa. Não estudei sobre isso. Mas diz a Bíblia que é pedras lisas, 5 pedrinhas. Pegou lá. E ele veio. Quem é você para vir com um pau, pensando que eu sou um cachorro? Diz Golias. Você vem. Isso é incrível. É só quem confia em Deus é que pode descansar desse jeito. Você vem contra mim com armas, com força, com espada, mas eu vou contra você
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Esse é o descanso de quem confia nele. Com quem você está, com quais são as armas que você está lutando? Quais são as armas que você está... Por isso talvez você esteja muito cansado. Você está lutando com armas que não é para você lutar. Lute com as armas certas. Lute com o nome do Senhor. Quando nós vamos no nome do Senhor, irmão, tudo dá certo. Tudo dá certo. Pode ser assim, você pensar assim, mas meu Deus, será que... É Deus que está mandando? Vai. É Deus que está mandando ser um missionário? Vai. É Deus que está mandando ser um pastor? Vai. É Deus que está mandando evangelizar uma moça que é sua vizinha? Vai. É Deus que está mandando você evangelizar alguém no seu trabalho? Vai, fala. É Deus que está mandando você discipular. É Deus que está mandando você abrir a sua casa para um pequeno grupo? Faça, confie, entrega. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Aprendendo a descansar em Deus. Entregando e confiando nele. Diante das lutas, diante dos gigantes que se levantam contra nós. Não lute com as suas próprias forças. Lute com as armaduras de Deus. Oração, palavra e sempre confiante nele. Que Deus nos ajude nessa caminhada chamada vida a descansar. Não só a mente, não só o corpo, mas também o lado espiritual. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar? Eu não sei como você adentrou aqui nessa casa de oração. Talvez você está falando assim, pastor, eu preciso parar. Preciso dar uma descansada. É tempo de descanso. Mas não é tempo de descansar para sempre. É para renovação de força. Vale a pena. Alguém já disse que o fazer nada também é fazer alguma coisa. Porque quando nós estamos sem fazer nada, as pessoas julgam que a gente é preguiçoso. Não é esse o sentido de não fazer nada. O fazer nada é descansar. Porque o nada que deixamos de fazer também é trabalho. Quando nós estamos no autocuidado, e o autocuidado nunca foi pecado. O autocuidado não é pecado, preste atenção nisso. Então, o fazer nada também é produzir quando estamos produzindo para nós mesmos. Uma vida melhor, de relacionamento com o nosso cônjuge, com a nossa família, um relacionamento com a gente mesmo melhor. Então, fazer nada é produção. É produção. Não estou aqui fazer nada para você deixar de trabalhar na segunda-feira, não é esse o sentido. Os irmãos entenderam aqui ou não? Entenderam? Ok? É o fazer nada para descansar no Senhor. É nesse sentido. Então, por isso que eu não entro na paranoia, essas doideiras que o pessoal faz aí. Eu descanso. Eu reservo tempo para mim, para a leitura, para a minha mente, para o meu coração, para o meu espiritual. Para que continue a jornada e viva a vida que Ele quer que eu viva. Vida agradável. Vida de alegria. Que é fruto, que é virtude do fruto do Espírito Santo. Então, viva assim, alegre.